Teria Deus de propósito endurecido o coração de Faraó para que este não permitisse aos israelitas saírem da terra do Egito? Estaria de fato nos planos de Deus castigar com 10 terríveis pragas toda a nação egípcia, até que finalmente Faraó permitisse que o povo saísse da terra? Como interpretar as passagens de Êxodo que dizem que era Deus quem endurecia o coração de Faraó e por isso ele não permitia ao povo de Israel sair da terra do Egito? Alguns céticos e ateus dizem que a Bíblia se contradiz porque dos capítulos 7 ao capítulo 12 do livro de Êxodo, onde são narrados os episódios das 10 pragas, há passagens onde se lê que Faraó endureceu o seu coração e também que Deus endureceu o coração de Faraó. Vamos ver algumas dessas passagens. Êxodo 7, versículo 3 diz: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. É Deus falando a Moisés que ele endurecerá o coração de Faraó. Capítulo 7, versículo 13 diz: Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Agora o próprio Faraó parece ter endurecido o seu coração. Êxodo 7, versículo 22, porém os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Mais uma vez, o próprio Faraó endurecendo o seu coração e não permitindo a saída dos israelitas. Êxodo 8, versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o seu coração e não deixou ir o povo. Faraó endurece o seu coração. Êxodo 9, versículo 12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, nós lemos o seguinte, veja que interessante. Eu, Senhor, crio a luz e faço as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Seria Deus, de fato, responsável por toda a maldade e desgraças que há no mundo? Obviamente que não. Como entender isso? Como entender as passagens lá de Êxodo que dizem que era Deus quem endurecia o coração de Faraó e por isso ele não permitia ao povo sair da terra do Egito? É claro que Deus não é o responsável pelas desgraças que há em nosso mundo, pois se Deus fosse o autor do sofrimento humano, ele não seria um Deus de amor. É evidente que lá no episódio de Êxodo, por ocasião do derramamento das 10 pragas sobre os egípcios, não era Deus quem endurecia o coração de Faraó, mas ele próprio, pois na mentalidade hebraica, Deus é responsável por aquilo que ele permite que aconteça. Ele respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. É fácil entender quando nós compreendemos que a Bíblia não foi escrita originalmente em português, sim em grego, hebraico e aramaico. E o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, incluindo o Êxodo, onde são registrados os eventos das pragas, foram todos escritos em hebraico, por um hebreu que chamava Moisés. Moisés, o mesmo personagem que participou daqueles eventos, também foi o autor do livro de Êxodo. E na cultura hebraica, Deus é responsável por aquilo que ele permite que aconteça. Não que ele seja o causador, mas é uma questão cultural. Na mentalidade dos hebreus, toda vez que alguém faz algo ou que algo acontece, é por permissão de Deus. Portanto, aí está a explicação. Deus não endureceu o coração de Faraó. O próprio Faraó endureceu o seu coração e Deus assim permitiu e respeitou o seu livre-arbítrio. E por que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque na mentalidade e cultura hebraica, ele é o responsável por aquilo que permite que aconteça.